Boa noite. Boa noite, Penélopes. E aí? Ei, Ju. E aí, vocês estão me ouvindo bem? Tami, tudo bom? Hoje nós vamos falar com a Nilza. Ei, Natália, tudo bem? Eduardo. Oi, amor, tudo bom? Beleza. Vamos esperar a Nilza entrar. Gente, que honra, hein? A Nilza é uma mulher maravilhosa, sensacional. Ei, Nilza! Nilza entrou. Deixa eu chamá-la aqui rapidinho. Vamos ver. Hoje, finalmente, nós vamos falar sobre a senhora rabugenta. Ei, alô? Nilza! Oi! Ei! Funcionou! Tá bom assim? Dá pra ver? Assim, tá bom. Dá pra Dá pra ver. ouvir? Tô Será ouvindo que bem. Tô cortada? Ei, Joelma. Laura. Tô cortada? Pareci. Apareceu. Tá bom? Deixa eu ver. Assim? Abaixa um pouquinho o telefone para você aparecer um pouquinho mais. Aí. Assim? Isso. Assim? Deixa eu ver. Tá ótimo. Assim? Ficou melhor? Ficou ótimo. Eu coloquei vários suportezinhos aqui pra ver qual que tá certo. Tá parecendo uma montanha de coisas aqui. Tem livro Muito médico. Essa é uma bom. posição que ia ficar bom. Gente, olha só. Linda, Todo mundo pedindo a Nilza aqui, hein? Incrível. muito generosas. Muito queridinhas. Ah, Juliana. A Juliana não precisa me sequestrar. Eu que vou lá pegar aqueles filhos lindos dela e catar tudo, botar no meu colo. Viu adulto, né? Até a Laura Bravinha. Olha, gente, que prazer estar aqui com vocês. Nós estamos fazendo essa live porque nós conseguimos chegar a 1000 seguidores. Olha, não tem nem um mês no nosso Instagram. Que felicidade! Né? Então a gente tá aqui para comemorar, né? E não tinha como não trazer a Nilza. Parabéns! Eu fiquei muito contente com o convite. Eu acho vocês umas lindas, maravilhosas. Eu fiquei muito contente que vocês conseguiram recomeçar o grupo. Vocês duas, você e a Laís juntas, são umas bonecas, ficam lindas juntas. Eu espero que vocês tenham muito sucesso e que seja uma coisa muito boa. Obrigada. Assim, o nosso motivo principal para voltar, né, retornar esse trabalho é porque a gente vê que tem muita mulher que não teve acesso a nada do que a gente leu, né? Nós mesmos fomos conhecendo essas obras através da Camila e nós fomos transformadas por elas. Então, assim, não dividir isso é um egoísmo total. Então, uma força motriz nossa. E é tão divertido, né? É uma coisa boa e é tão divertido, né? Uma coisa assim, é uma coisa tão bacana. Por onde você quer começar? Você quer que a gente se apresente? É isso aí, Nilza. Eu quero que você fale um pouco sobre você, né? Para quem não conhece a Nilza. Bom, eu vou então rapidamente falar um pouco de mim. Não tenho assim nenhuma história fascinante. Eu sou uma pessoa bem comum, na verdade. Mas eu vou explicar como que chegou nesse ponto, né? Eu conheço os textos da Camila há muito tempo, muito antes dela fazer qualquer curso, qualquer grupo pela internet. Eu li os textos dela quando ela ainda era protestante, inclusive que ela escrevia para o Mídia Sem Máscara. E aí, quando ela fez o primeiro curso dela, eu fiquei morrendo de curiosidade, para falar a verdade, para saber o que ela ia aprontar no curso, porque eu gostava muito dela, gostava muito dos textos dela, e eu até fiquei pensando assim, nossa, o que eu vou fazer lá
o que eu tenho para fazer lá, porque eu imaginei assim que as maiores assim, interessadas no curso fossem moças jovens, começando a ter seus filhos, ou se preparando para casar, e eu já estava velha, né? Velha, com filha velha, o que eu vou fazer aqui? Mas eu gostava muito da Camila, então eu pensei assim, não, eu acho que vai ser uma oportunidade de conhecer melhor uma pessoa que eu gosto, que eu aprecio o que escreve, que eu aprecio o texto. Entrei lá, participei, me apresentei. Naquela época, foi aqui questão de 4, 5 anos atrás, né? Hoje eu tenho 50 anos de idade, tenho 25 anos de casada, tenho uma filha de 22 anos, prestes a completar 23. A minha filha está terminando a faculdade de medicina, daqui a poucos meses já vai ser médica e cuidar da vida dela. Tive, infelizmente, só essa filha. Queria muito ter tido outros filhos, mas eu só tive essa. E participamos. Não sou uma pessoa que se dedicou exclusivamente, que trabalhou exclusivamente dentro de casa. Eu sempre trabalhei fora e dentro de casa, desde os 18 anos de idade. Foi essa a minha realidade. Eu fui criada assim, foi essa a minha realidade a vida inteira. Eu não tenho, para falar a verdade, nem a memória, não tenho lembrança da vida do que é não cuidar da casa, da família e trabalhar ao mesmo tempo. Essa foi a minha vida inteira. Muito embora, assim, uma vida privilegiada. Eu sempre tive horários muito privilegiados de trabalho, sempre consegui dar conta de tudo. E sempre tive muito, muito apoio da minha família. Minha mãe me ajudou muito. O meu marido sempre foi um homem que fez qualquer coisa necessária, sempre cuidou da minha filha da mesma forma que eu cuidava. Então, assim, minha vida foi muito, muito tranquila, né? Não tenho nenhuma reclamação, foi uma vida muito tranquila. Mas foi muito bom ter conhecido a Camila no curso. Por meio do curso eu conheci a Aline, a Juliana Morrone. Ao longo daquele curso, que era o De Volta ao Lar, surgiu a ideia de fazer um clube do livro para ler as obras da Jane Austen. E a Chio Cristina, que não sei se está aqui ou não, mas provavelmente depois ela vai assistir, a Chio montou o Clube do Livro, na época, desse primeiro curso que a Camila fez, que era o De Volta ao Lar, para que nós lêssemos juntas a obra completa, todos os livros da Jane Austen. E na época fizemos, né? Não foi uma coisa amadora, foi uma coisa não profissional. A Chio começou, fez. A Monique Alves, na época, a Aline, Galhardo participaram bastante. Foi uma coisa assim, muito agradável. Depois, a vida tomou seu curso e ninguém mais teve tempo de assumir a curadoria do grupo, né? Todo mundo ficou muito ocupada. A Chio teve mais uma menininha. A Monique Alves, que ajudava bastante, teve também os seus filhos. A situação foi ficando complicada. E eu mesma também não tive tempo. Tive uma série de compromissos familiares. Não tive, assim, tempo nenhum. E o grupo ficou inativo. Logo depois, a Camila fez a Casa de Penélope. Eu entrei também. Foi lá que nós lemos todos aqueles livros juntas, né? Foram 2 anos, foi uma coisa maravilhosa, agradável. Lá eu tive a oportunidade de conhecer pessoas assim fascinantes, principalmente a Marina Alexandroni, que eu amo de paixão, mulher maravilhosa, sabe? Sensacional. Nossa, sensacional. Sensacional. Se só conhecer e ouvir a Marina falar tivesse restado do grupo, do Clube do Livro, já teria sido esplendoroso. Claro que foi muito mais, mas eu amo essa mulher, então preciso fazer minha declaração pública de amor pela Marina. Marina! Marina. Sem mencionar todas as outras pessoas, né? Você, a Laís, a Priscila Aidar, que também já convivíamos, né? Por meio desses grupos. Fiquei sabendo que ela também estruturou, né? Um clube do livro Sim, dela. ela passou por aqui, né? que ela não vai Passou poder por ficar. aí. Beijo, Aproveito Priscila. para desejar, nossa, um enorme sucesso para ela. Tenho certeza que ela vai fazer um excelente trabalho, como vocês também. É isso.
É Foi isso, tá bom? exatamente. Ótimo, tá ótimo. A gente decidiu, na verdade, falar sobre a senhora Resmungo, porque a gente se lembrou de um post seu, acho que foi em 9 de maio do ano passado, falando sobre um comentário da Aline, que ela falou assim, olha, esse desejo de controle será algo do temperamento? E aí você apareceu lá e falou, olha, pode ser que não. Aí você vem, sim, diretamente, olha essa vida aqui, né? E o Lewis narrando sobre a senhora Resmungo é sensacional. Porque, para quem não conhece o livro Os Quatro Amores, a gente postou lá no nosso Instagram, mas ele começa explicando exatamente essa diferença, né? Amor doação e amor necessidade. E como que dentro disso tudo, através da afeição, isso pode se perverter, né? Eu acho que seria... Então, esse livro do Lewis, eu até reli agora, pela terceira vez, esse livro. Eu nem consigo me lembrar, na verdade, por que que eu li esse livro a primeira vez, quem me indicou. Sabe que eu tenho umas anotações minhas que eu gosto de anotar quem me indica o livro, porque às vezes a gente quer agradecer a indicação, mas tem uns livros assim, meu, que ficam na pilha, aí quando chega na hora de ler o livro, Nem lembra. eu esqueci. Mas esse livro foi uma indicação excepcional, foi o primeiro livro que eu li do Lewis, que é um homem fabuloso, é um escritor fantástico. Eu não li toda a obra dele, não, eu li 3 livros dele. Uhum. Eu acho que o livro Os Quatro Amores, junto com o Cristianismo Puro e Simples, eu não vou falar que são indispensáveis, mas de certa forma são. Mas o Cristianismo Puro e Simples, que foca particularmente no cristianismo, pode talvez não ser de interesse de todas as pessoas, a quem não seja cristão, mas Os Quatro Amores é um livro que ajuda a compreender a natureza humana, as limitações. É um livro extremamente útil para a vida. E a forma como ele trata todas essas personalidades é alguma coisa tão útil, tão fabulosa, que a cada vez que a gente relê, na verdade, a gente não relê, a gente lê um livro novo, né? Porque... Então, a impressão foi essa, falou, olha, eu passei por isso aqui, eu não lembro. É uma coisa impressionante, porque assim, você é muito jovem, você leu esse livro agora, eu li a primeira vez aos 30 anos, li agora a terceira vez aos 50. Aos 50 anos eu já li um livro completamente novo com relação ao livro que eu li aos 30. E é interessante como certas personagens que ele colocou, porque no livro, para quem não leu, e eu vou até assim fazer esse preâmbulo, o Lewis, como todo bom autor inglês, isso é muito comum, Chesterton faz isso constantemente, para quem gosta de ler os livros do Dalrymple, que são muito interessantes, também faz isso. Quase todo bom autor inglês que escreve não ficção, ele cita muitas personagens de literatura. Não se consegue ler nenhum desses. Ele vai citar Dickens, vai citar Shakespeare, vai citar Alice, uma série de outros, vai citar, inclusive, alguns que a gente nem dá conta de conhecer todos, porque nós não nascemos lá, não tivemos a literatura inglesa desde pequenininhos. Então, assim, a gente lê uma coisinha aqui, outra coisinha ali, e alguns autores que são até meio carne de vaca para um inglês que estudou numa escola boa, para a gente é prazer. Prazer, Denilson, acabei de te conhecer, famoso, eu nem sabia, né? Esse famoso eu nem sabia. Mas isso melhora. Mas isso melhora conforme a gente vai vendo os autores citarem, assim, constantemente as mesmas personagens, a gente vai lendo mais, se inteirando mais. E o Lewis passeia na literatura toda, falando de tipos humanos que são úteis para ele colocar certos aspectos que ele quer demonstrar. E é maravilhoso que ele tenha feito isso junto com outros autores, porque
Se nós citarmos assim para descrever um ponto de vista, alguém, por exemplo, que esteja no noticiário agora, daqui a 50 anos um leitor não vai saber, né, de quem Uhum. que a gente está falando. Mas se a gente identificar personagens da literatura para estudar certos comportamentos e aprender com eles, a gente vai falar agora, e quem lê os mesmos textos daqui a 30 anos vai poder novamente discutir essas questões da natureza humana que são constantes, eternas e imutáveis. Porque os dramas que a gente sofre hoje, nossas mães, nossas avós, nossos antepassados sofreram, e nossos filhos e nossos netos vão sofrer também, vão ter suas dúvidas, suas confusões, suas tendências a fazer um monte de coisa errada, como todos nós temos. E a senhora Fidge não é exatamente uma personagem literária. Ele criou a senhora Fidge. É uma personagem fictícia. E a senhora Fidge é muita gente, né? Eu queria saber se você não queria ler o trecho que a gente combinou. Leia. Vou ler aqui o iniciozinho. Penso na senhora Resmungo, que morreu há alguns meses. É realmente assombroso o quanto sua família se reanimou. A expressão tensa desapareceu do rosto do marido. Ele voltou a ser capaz de sorrir. O menino mais novo, que eu sempre imaginara uma criaturinha nervosa e irritadiça, se revelou bastante humano. O mais velho, que mal parava em casa, a não ser para dormir, agora passa quase todo o tempo lá e começou a reorganizar o jardim. A menina, de que sempre se dizia que era frágil, embora eu nunca tenha descoberto qual era exatamente o problema, está aprendendo a montar, o que antes estava fora de questão. Dança a noite inteira, joga tênis incansavelmente. Até o cachorro, que nunca podia sair de casa, exceto na coleira, hoje é um membro notório do clube do poste de rua onde moram. Esse é só o iniciozinho, né, Nilza? Esse é só o iniciozinho. A gente até separou, assim, quando ele fala da senhora Fidge, tem tanta mais coisa que ele fala, mas seria, assim, uma coisa, assim, muito longa. Então, a gente precisa resumir e se fixar nos pontos principais. Mas eu acho que, assim, para a gente entrar mais propriamente na senhora Fidge, é bom a gente lembrar, principalmente para quem não leu o livro, porque várias pessoas leram, outras não, mas para quem não leu o Lewis faz uma distinção que é preciso ler o livro inteiro para compreender, começar a compreender o que ele está falando, entre os amores naturais e o amor a Deus, que ele chama de caridade. Então, quando ele fala dos amores naturais, ele fala do amor à afeição, fala da amizade, fala do eros, que seria o amor entre homem e mulher, para depois falar especificamente do amor a Deus, que ele expressa, pelo menos na tradução do meu livro aqui, ele expressa pelo nome da caridade, não é? E ele vai esclarecendo que todas as deturpações dos amores naturais, as deturpações da afeição, da amizade e do eros, porque esses amores naturais, quando eles não estão subjugados a um amor maior, ao amor a Deus, o amor ao Criador, eles se tornam deuses, pequenos deuses. E quando se tornam pequenos deuses, é uma expressão que o Lewis usa, acabam se transformando em demônios. Porque isso é muito grave. Isso é muito grave, porque justamente cada um desses amores naturais, deturpados, possessivos, egoístas, quando eles se afastam da caridade, da submissão à vontade de Deus, eles se corrompem. E quando eles se corrompem, eles deixam de ser amor para se tornar alguma coisa muito grave, alguma coisa que é fonte de escravidão, de sofrimento, de subjugar as pessoas. Quando ele começa a falar do amor à afeição, que é justamente o contexto em que ele cria a personagem fictícia da senhora Fidge, ele até contextualiza
esse amor-afeição deturpado, transformado num demônio, numa série de situações. Então, ele dá exemplo, por exemplo, do amor por objetos, do amor por situações, do amor deturpado do professor, por exemplo, pelo seu aluno, um amor que dura até o momento em que o aluno cresce, como pessoa, cresce como alguém capaz e que naquele momento tem que ser destruído. Mas na Senhora Fide, ele encarna uma pessoa assim bastante comum e muito fascinante, porque é aquela pessoa assim que ela é tão boa que não dá nem pra gente falar mal dela, é covardia, né? Ele, Covardia. gente, é sensacional, é muito bom. É sensacional, porque eu tenho certeza, né? E a gente não vai citar nomes, porque não é bonito, mas todo mundo tem uma Senhora Fide na família, tenho certeza. Alguma tem. Alguma tem, sabe? Alguma tem. E assim, é aquela pessoa assim. É complicado, né? Porque assim, é horrível falar mal de uma pessoa que faz tanta coisa para você, né? Ou tanta coisa para os filhos, enfim, tão generosa, né? Ela lava, passa, cozinha, não dorme. Tudo assim, tem que ser tudo perfeito, tudo arrumadinho. Mas aí, assim, dentro desse auge assim, de perfeição, é aquela coisa assim, qualquer um que fala mal da Ditacuja é um mal agradecido, né? É um ingrato. Mas no fundo, né, se a pessoa for, por isso que ele fala no trecho, né, assim, a filha na verdade não era frágil. Depois que a mulher morreu, foi lá andar a cavalo, feliz da vida, sabe? O cachorro era um cachorro, e como todo cachorro, por mais adestrado que seja, vai aprontar, vai enfiar o fofinho no lixo, vai marcar o território, vai fazer um xixizinho no lugar errado, porque um cachorro sendo um cachorro vai fazer isso. Ele não é uma pelúcia, ele é um cachorro. E aí, quando ela falou assim dessa personalidade, é uma personalidade que na época que a Aline fez esse comentário do controle, e eu fiz esse post, eu já estava assim, de uma fase da minha vida diferente da Aline e de várias outras colegas do clube do livro, porque naquela época, assim como faz tempo, eu já não tinha filha nenê nem pequena, né? Hoje eu vivo a experiência de mãe de uma moça adulta, há uns anos atrás jovem, há um pouco mais de anos atrás adolescente, e na verdade, mesmo que desde muito pequenos os filhos demonstrem muito bem que eles têm a personalidade deles, que eles são uma pessoa inteira, de carne e osso, que não é nossa propriedade, é alguém totalmente independente. Então a gente fala assim, desde que o filho nasce, a gente fala assim, não, eu tenho consciência de que essa vida que nasceu está aqui, eu tenho o privilégio de cuidar, mas não é minha. Ela é filha de Deus, transitoriamente, até que ela alcance a maturidade, eu vou cuidar, eu vou ordenar algumas escolhas, eu vou fazer o melhor que eu puder, e em dado momento a pessoa vai passar a traçar as suas escolhas, né? Então, assim, eu vou falar de mim, não posso falar em nome de ninguém, mas em meu nome eu coloco o seguinte, mas na teoria isso funciona que é uma beleza, sabe? Na teoria, na teoria é lindo. Ai. Na prática, a gente começa a ver que assim, sabe? Como assim a criatura não faz isso, não faz aquilo? Como assim? Como que é isso, não que é aquilo? Sabe? Ou então, assim, quando a gente começa assim, perceber, assim, se surpreender com algo que a gente desconhecia completamente, né? Com alguma característica, algum pensamento, alguma coisa que o filho faz, não necessariamente ruim, pode ser uma coisa boa, mas a gente descobre, de repente, uma característica que era totalmente desconhecida,
E a gente fala assim, mas da onde? Que eu não sabia. Eu nunca imaginei que ela pensava assim, que ela pensava assado, que ela sabia fazer isso, que ela não sabia fazer E aquilo. não passou pelo meu aval, né? Isso Sim, parece que aflige muito. Aflige muito. aflige completamente. Aflige completamente. No dia que você percebe, aprende uma característica do seu filho que você nunca tinha percebido, você sente que você não tem controle de nada. Essa é a realidade. E aí você fala para você mesmo assim: ah, não, mas eu não queria ter controle, porque a gente se acha lindo, perfeito, não quer admitir que quer controlar a vida do filho. E toda mãe quer controlar a vida do filho. Eu não conheço nenhuma que não queira dar uma controladinha. Eu não conheço. Assim, eu conheço assim, eu vou assim admitir que a maior parte das mães faz isso com uma boa intenção. Faz isso com a melhor intenção do mundo, mas faz. E na boa intenção, é muito fácil a gente confundir aquilo que é a nossa vontade individual, particular, com aquilo que é a vida do filho, a vocação do que ele tem que realmente fazer. Que, na verdade, vai sair do nosso controle mesmo. E, graças a Deus, é para sair mesmo, porque a gente não está nesse mundo para ser dono de ninguém, sabe? Para controlar ninguém. Nem o nosso filho, nem o nosso marido, nem a nossa mãe, nem as nossas avós. Né? Você é muito nova, assim, as meninas, a maior parte são muito novas, mas assim, essa senhora Fide, a gente não inferniza só a vida de filho, não. A gente inferniza de vida de pai e mãe idoso também, sabe? Então, porque assim, por exemplo, eu tô numa fase já, eu tenho a minha filha adulta e eu tenho a minha mãe com 73 anos. E a gente também começa a querer controlar a vida do pai e da mãe. Disfarçado de preocupação. Mas é uma realidade, porque é uma coisa natural na vida, não é? Quando a gente sai dessa fase do adolescente, assume uma vida adulta, casando ou não casando, mas a gente começa a ter que resolver muitas coisas na vida. Então, assim, é um modo, solução de problemas, que a gente entra e permanece e fica resolvendo o resto da vida. E a gente não... Quando é o momento de parar de resolver os problemas? Dado momento, por exemplo, essa ficção, essa personagem fictícia da senhora Fide, talvez em algum momento a filha tivesse transmitido uma fragilidade. Isso não quer dizer que ela vai ser frágil o resto da vida. Não é? Com certeza. O cachorro, na média, era comportado. O filho ia voltar tarde, mas a gente está falando aqui da Inglaterra da década de 60, sabe? A gente não está falando de voltar tarde da noite num lugar que tem assalto 50 por minutos, sabe? A gente está falando de... Não é? Porque não é o Rio de Janeiro. Não, nem São Paulo, sabe? Ela não vai ficar andando a pé lá na quebrada de São Paulo à meia-noite, não. Sabe, é um bairro comum, prosaico, de uma cidade segura, em que os pubs fecham às 11 da noite e o filho tá lá com os amigos, não vai acontecer nada, dorme, não é? Já tem idade. E aí ele descreve todas essas coisas assim, e eu quando comentei aquilo para a Aline no post, eu fiquei muito chocada com esse trecho, desde a primeira vez que eu li, porque eu percebi em mim características, não é? Da senhora Fide. Admito, assim, eu percebi essa tendência, né? Que eu sempre tentei afastar, porque eu sempre tive consciência de que quando a gente tem um filho só, existe uma possibilidade da gente infernizar a vida dele. Porque o coitado não tem nem os irmãos para dividir, né? A atenção. Então, assim, eu sempre tive, assim, consciência, né? Mas é como a gente estava falando, entre ter uma consciência, né? Saber teoricamente que, assim, não, eu não devo agir dessa forma e agir de verdade,
e a gente assim acaba agindo justamente no detalhe. E no detalhe, quando a gente passa a ter um controle excessivo, a confundir o amor com possessividade, a gente torna a pessoa um objeto. A gente objetifica a pessoa. E quando alguém que a gente ama de forma deturpada, ou que a gente começa a amar da forma correta, mas que o nosso egoísmo, porque nós temos tendência ao egoísmo, todo ser humano tem. Quando o nosso egoísmo faz com que a gente se sinta confortável numa situação de posse com relação à pessoa que a gente ama, a gente vai se fechando a conhecer a pessoa. A gente vai deixando de saber quem a pessoa é. Porque essa pessoa começa a revelar para a gente só o que for útil, só o que for agradável. Porque se ela manifestar algo que não for agradável, a gente vai chilicar, a gente vai fazer uma cara feia, uma cara de desagrado. Então, com o tempo, é uma questão de sobrevivência. Quem aqui nunca viveu uma situação assim, bom, eu vou calar com relação a isso, é tão mais prático. Porque não é? É tão mais prático. Mas ao longo de uma vida, a gente pode olhar para alguém e olhar só assim, uma mera aparência, uma máscara. A gente está olhando assim, uma pessoa agradável, ela fala o que a gente quer, ela faz o que a gente quer, mas dali 5 minutos, quando ela saiu de casa, a gente não tem a menor ideia de quem ela é. A gente não sabe. E isso é muito comum. A gente não saber quem os nossos pais são. A gente não saber quem... Até que aconteça alguma coisa... Alô? Voltou? Voltou. Voltou? Voltou. Até que aconteça alguma coisa assim surpreendente. Nossa, isso existia? Essa pessoa fazia isso? Essa pessoa sabia fazer aquilo? Essa pessoa foi aprender a fazer tal coisa? Quem imaginaria que tal pessoa fosse voltar a estudar, que fosse aprender a dançar, ou que fosse ter vontade de fazer uma viagem de pescaria, seja lá o que for, não é? E com relação a essas coisas, eu passei a pensar muito, justamente porque eu não queria, e foi isso que eu escrevi no post naquela vez, eu não queria ser a senhora Fide com relação às pessoas da minha família. Eu não queria ser isso com relação à minha filha, eu não queria ser isso com relação ao meu marido, porque nós podemos permanecer casados a vida inteira por amor a Deus, mas eu não queria só, eu queria que fosse um casamento bom. Eu queria que fosse um casamento em que a pessoa pudesse, tanto eu quanto ele, pudesse falar aquilo que aflige, aquilo que traz sofrimento, aquilo que traz frustração, sabe? Que não tem assim, sabe? Eu não preciso ser sempre perfeita, ele não precisa ser sempre perfeito. E para isso... Sem máscara, gente. Não, sem mágica. Sabendo que algumas épocas serão muito boas, outras épocas serão muito difíceis, mas que se pudesse pelo menos conversar, isso me incomoda, e não precisa ser necessariamente na família. A vida incomoda, a vida é cheia de dificuldades. E eu também não queria ser essa pessoa que trancasse uma filha dentro de casa, porque assim, olha, há 3 anos atrás ela teve um problema de saúde, olha, há 4 anos atrás ela adoeceu, olha, então assim, eu não queria isso, sabe? Por quê? Porque isso é uma coisa ruim, isso é uma condenação, isso é uma coisa que é uma coisa que pode ser uma fase muito temporária da sua vida, e você pode ter uma fraqueza de saúde e mesmo assim superar pela sua força de vontade a sua fraqueza de saúde e dar conta das coisas que você se propôs a fazer.
E eu não tenho que limitar a vida de ninguém. Nem a minha própria, nem a vida de ninguém. E esse exercício de libertar as pessoas de uma escravidão, de uma afeição possessiva, que assim, não, é meu, sabe? É meu. É meu, vai ficar sempre bonito, sabe? Não vai ficar feio, não vai se arriscar, não vai fazer nenhuma coisa que seja sofrida, que seja perigosa. Isso é uma escravidão. Você colocar lá na jaulinha do cachorro, só que o espírito humano não cabe, né? Nessa redominha. Só ele vai escapar. Por mais que ele fique ali por um tempinho, né? Na primeira ele extravasa. Ele vai extravasar. E esse livro do Lewis, que eu li algumas vezes, eu sempre pensei nisso, me ajudou pessoalmente na minha vida pessoal, me ajudou pessoalmente a lidar com as pessoas da minha família, que são todas muito geniosas. São todas muito... Eu acho que eu devo ser também, embora eu acho que eu sou boazinha. Talvez eles não concordem, mas eu aprendi a lidar melhor com eles, porque cada um deles, em dado momento, começou a manifestar interesse em tomar novos rumos na vida, em fazer coisas novas, que o meu primeiro instinto era falar, não, melhor não faça isso, tanto com relação à minha filha, com relação ao meu marido, com relação à minha mãe, porque a gente tende a querer que fique todo mundo lá comportado, que nem o cachorro, que não nos dê trabalho. Não é? Como eu queria, né? Como eu queria. Então, eu percebi, assim, até num exemplo bem besta, recentemente a minha mãe estava procurando um novo apartamento para comprar, porque ela mora num prédio muito velho, um prédio muito antigo. E ela começa a se incomodar com a manutenção do prédio, porque não tem gerador, de vez em quando fica sem elevador. E ela tá lá procurando, ela tá lá se virando, ela é uma mulher viúva, meu pai faleceu já há muitos anos, ela mora sozinha, e ela fica lá sassaricando. Minha mãe é uma pessoa assim que é extremamente energética, muito saudável, uma pessoa assim com uma capacidade de trabalho gigantesca, e ela foi lá, fuçou. E em dado momento ela achou lá um apartamento que interessava, mas que tinha que reformar inteiro. Todinho. É um prédio novo, mas o apartamento está destruído. Teria que reformar tudo. E o meu primeiro instinto, assim, foi falar para ela assim, mas mãe, você vai nessa altura da sua vida enfrentar uma reforma, assim, profunda, né? Lidar com mão de obra e fiscalizar. E eu refreei. Eu pensei, mas eu não falei. Falei assim, olha, vamos fazer assim. Falei assim, veja. Falei assim, conversa então com a sua mão de obra. Tenta ter uma ideia, mais ou menos, do quanto que vai custar, para a gente saber o máximo que você pode pagar, para você não fazer um negócio ruim. Mas se você achar que você tem que fazer, você faz. E ela ficou toda pimpona, né? Estava toda animada, já estava fazendo lista, já estava assim, toda... E ela foi consultar os meus irmãos a respeito do mesmo fato, porque era uma decisão importante, então ela foi consultar todos os filhos, né? E quando ela falou isso para o meu irmão mais novo, ele teve um chilique total, ele ficou muito... Eu entendo também, eu entendo totalmente, assim, porque eu acho que a reação que ele teve, eu teria há 10 anos atrás, que é aquela coisa assim, não perturba, fica quieta e tá bom. E eu percebi, assim, nela uma tristeza muito grande. E eu percebi que como é grave você tratar uma pessoa adulta como criança. Seja um filho adulto como criança, seja uma mãe idosa como criança, não são crianças.
Não são crianças. Você reduz a pessoa, né? Você reduz a pessoa. Então, é aquela coisa assim, como que é um amor, afeição, né? O amor pela mãe. Se ela quiser reformar, ela vai reformar. Ela vai ter dor nas costas, é lógico. Ela vai precisar de mim. O que eu vou fazer? Eu vou ouvir no telefone as reclamações que ela naturalmente vai ter, porque todo mundo tem, ela vai ter. Se ela precisar de mim, eu vou lá, eu ajudo, eu viajo. Não moramos na mesma cidade, minha mãe mora na capital, em São Paulo, eu moro no interior. Se ela precisar de mim, eu vou até lá. Se ela precisar que eu negocie um apartamento para ela, eu negocio. Se ela precisar que eu faça o contrato, eu faço. Eu sou uma pessoa da área jurídica, é uma coisa que eu sei fazer. Agora, o que eu não posso é simplesmente ser uma pessoa a mais para falar para a pessoa assim, não, você não tem mais que fazer coisas porque você tem mais de 70 anos. Eu não posso decidir que ela não tem mais tempo, disposição ou capacidade de fazer coisas que, na verdade, ela tem. Apenas seria mais prático para os filhos que ela não fizesse. Mas isso, Olha só. não é? Mas isso não é amor. Isso é querer virar para uma mãe e falar assim, olha, seja uma senhorinha boazinha e não dê trabalho. Não é? É exatamente Porque, isso. não é? Mas o que adianta? O que adianta ela não dar trabalho e ficar entristecida, se diminuir por dentro, deixar de ter assim aquela alegria, aquela centelha, aquela sensação de estar vivo, aquela sensação de vou fazer, me deu na telha, eu quero. No fim das contas, esse amor, afeição deturpado, nada mais é do que um egoísmo, né? Porque É um egoísmo profundo. eu não estou olhando aquela pessoa ali com amor, com a caridade, com paciência. Eu falo, olha, eu não posso ter trabalho com isso aqui. É um objeto? Então, É um né, objeto. não E funciona. na verdade, nós todos damos muito trabalho. Então, assim, nessa ocasião, até eu conversei muito com ela e não critiquei o meu irmão, não, até conversei com ele depois, coitado, as coisas que ele fez não foram com uma intenção ruim, ele só está em outra fase da vida, ele é uma pessoa que Exatamente. trabalha demais, ele tem os filhos dele, então, assim, ele mora na mesma cidade que ela, mas eu moro longe, mas eu viajo, eu cuido dela, se precisar, entende? Mas o fato é que nós vimos assim os nossos antepassados fazerem coisas magníficas, muito mais difíceis do que nós. Né? Nós somos um país de imigrantes. Né? O meu avô fez coisas totalmente bizarras na vida, sabe? Meu avô, com 85 anos, pintava e bordava, estava fazendo cirurgia escondido sem contar para a família, sabe? Uau. Namorava escondido. Reformou o apartamento sem ninguém saber. E os pais dele, sabe? Meus Era uma bisavós. geração que dava a cara a tapa, né? Totalmente. Não tinha medo. Totalmente. E eu conversei muito nessa época que ela ficou entristecida. Eu levei minha mãe para uma cidade interior aqui de São Paulo, chamada Bocaina, para ir até a casa de fazenda, onde meu avô foi criado. Que ainda existe a casa, é uma cidadezinha lá, ainda existe a família do meu avô, eles eram ali empregados da fazenda. Uhum. E a casa ainda existe, uma casa que tem 120 anos, ainda está lá, né? Então, levamos, fomos, passeamos. E aí, eu falei para ela, eu falei assim, olha essa casa, né? Olha, meu avô saiu daqui, né? Com uma mão na frente, outra atrás, foi para São Paulo, sem um centavo no bolso, aprendeu um ofício, fez a vida dele, né? O que é reformar sabe, fazer uma reforma? Não é nada.
Isso não é importante, é uma coisa, sabe? A gente começa a ficar muito covarde com as pessoas que a gente ama, sabe? É covarde de uma forma egoísta. Porque a gente quer que estejam ali bonitinhas, arrumadinhas, mas em dado momento, a gente pode sufocar se a gente agir assim. E a gente pode justamente afastar de nós, de uma forma às vezes até grave em alguns casos, as pessoas que a gente mais ama. E quando a gente faz isso, quando a gente deturpa a afeição para transformar a afeição em possessividade, a gente não torna só o outro um objeto, a gente torna a gente mesmo também. A gente começa a ficar vazio de amor. É como se a gente criasse um enorme fosso em torno de nós, como se a gente fosse uma espécie de castelo medieval, em que a gente fizesse um fosso gigante, cheio de crocodilos, que a gente fica olhando lá do alto da torre, mas ninguém pode chegar perto. E o resultado disso é uma solidão imensa. Com certeza. Que não vai ter conserto em 100% dos casos, né? Não vai ter. Todo mundo sabe que nem sempre as crises familiares têm conserto. A gente sabe disso. E a gente não pode decidir como que as outras pessoas vão agir, mas a gente pode tentar melhorar o nosso comportamento com relação a isso. E nessa parte, o estudo de todas essas personagens auxilia, ajuda. Ajuda porque o artista, o escritor, ele é capaz, assim, de colocar características humanas numa personagem que a gente, pela simples observação, não consegue compreender. Mas com a ajuda do escritor, a gente consegue compreender de uma forma mais carnal, de uma forma mais específica, uma característica humana, né? Que foi o que ele fez aqui com essa personagem fictícia. Então, assim, a gente fala egoísmo, possessividade, a gente não está falando de coisas palpáveis, a gente está falando de ideias. A personagem, ela traduz a ideia em algo mais concreto, que a gente consegue comparar, compreender melhor. Tá bom, egoísmo é o quê? Né? O egoísmo pode ser muitas coisas. E o estudo das personagens ajuda a gente a entender onde é que está acontecendo o nosso, porque ele está, né? Em algum momento a gente está sendo egoísta, porque a gente nasceu com essa tendência à maldade. Nilza, a gente tem 10 minutinhos. Eu queria muito que você falasse sobre o livro A Fugitiva, que é uma personagem boa. Assim, sei que você preparou umas outras, mas eu acho que vale a pena ler um pouquinho sobre ela. Tá. Então, A Fugitiva, eu vou só falar. Eu vou falar só da Fugitiva, mas eu vou mencionar as outras personagens que eu tinha separado, só para saber assim o que a gente pensou, né? A gente tinha, quando conversamos, eu e a PUC, a gente tinha falado sobre exemplos deturpados do amor à afeição e exemplos de amor à afeição ordenados, submetidos ao amor a Deus. Na parte de um amor à afeição completamente ordenado, a gente tinha separado o exemplo de Santa Mônica, que ama profundamente o filho, mas jamais de uma forma egoísta. Tínhamos, inclusive, separado um trecho em que ela, feliz com a conversão dele, sequer se importa onde vai ser enterrada, porque o coração dela já estava em paz, ela já tinha cumprido a missão dela. E tínhamos citado
uma personagem de grandes esperanças, que era o Joe, maravilhoso, que todo mundo ama, não é? E também tínhamos separado a personagem que a gente também ama de paixão, da Lúcia, do livro dos Noivos, isso aí, do Alexandre Manzoni, um romance histórico italiano, obra obrigatória para todas as crianças italianas, fantásticos. Nos exemplos negativos, a gente tinha pensado em outras pessoas, mas eu vou falar da Julieta. Porque a gente não tem muito tempo e é fácil tagarelar e não acabar nunca mais. A Julieta é uma personagem da escritora canadense Alice Munro. Na verdade, ela não escreveu, é de um livro chamado A Fugitiva, no Brasil editado pela editora Biblioteca Azul. E não é um romance. A Julieta é uma personagem de 3 contos. Conto Ocasião é o primeiro, o segundo conto se chama Daqui a Pouco, e o terceiro conto se chama Silêncio. Esses 3 contos, eles foram filmados, não os 3. O Almodóvar fez um filme sobre essa personagem chamado Julieta. Ele modifica um pouco a história, mas é um filme que não chega assim, né, tangencia de leve o problema real que é tratado aqui, porque ele, inclusive, não trata dos 3 contos. Ele pega o último, que é o Silêncio, e ele pega aquele recorte da vida da Julieta, transfere para personagens espanholas, separa, tira a ambientação original que é feita no Canadá, transportando para Madrid. E aí, dentro assim, de uma certa limitação da linguagem do cinema, ele até que faz um trabalho razoável. Mas não é a mesma coisa. Os 3 contos são necessários. São necessários para entender ali o que aconteceu. E vou ter que dar, infelizmente, pequenos spoilers, mas nada que vai, acredito, prejudicar que quem queira aprecie o livro, né? Acontece uma coisa terrível com a Julieta. Na verdade, quando eu li, eu fiquei arrepiada, porque ela é uma personagem absolutamente contemporânea, moderna. Ela é uma mulher agnóstica ou ateia, já de uma 3ª geração de famílias totalmente separadas de qualquer vida religiosa. Os pais dela eram assim, ela foi criada assim. Ela é uma pessoa com mestrado e doutorado em letras clássicas, lê e fala grego, conhece profundamente literatura grega. E ela tem uma única filha, cujo nome é Penélope, o nome da filha dela. E, em dado momento, quando Penélope fica moça, da noite para o dia, sem aviso prévio, sem que ela tenha a menor ideia do que vai acontecer, Penélope desaparece, rompe literalmente com essa mãe e nunca mais na vida tem contato com a mãe. Ela não morre, ela não sofre nenhum acidente, ela se divorcia da mãe, sem sequer se despedir dela. Então, e é uma situação irreparável, é uma situação que não tem conserto. E a forma como a Alice Munro construiu essa personagem é uma coisa enregelante, é uma coisa fascinante. Em cada um dos 3 contos, a gente vai ter, assim, relances, são quase como fotografias. Não é uma história, assim, toda certinha do começo ao fim. Mas são cenas, fotografias, assim, todas muito claras, muito emblemáticas. Nada ali está escrito por acaso. Ali não está escrito por acaso nem as obras gregas que ela está lendo, que são mencionadas no livro. E eu vou mencionar só rapidamente, na ocasião, que é o primeiro, quando ela conhece o homem que se torna o marido dela, embora eles não fossem casados, eles tiveram uma vida marital, ela já conhece esse homem numa circunstância em que ela deixou de agir de forma generosa, ela tem uma conduta egoísta e não generosa, dentro de um trem, e a pessoa com quem ela foi rude comete um ato de suicídio, que não foi culpa dela. Absolutamente.
Mas ela sabe perfeitamente que ela foi rude e ela não precisaria ter sido. Ela sabe disso. E isso é um recorte que se faz da juventude dela, quando ela ainda é mocinha. Depois, ela passa a ter uma vida marital e ela tem essa filha, a Penélope. Nessa ocasião, ela já se afastou completamente dos pais, deixou de visitar os pais, perdeu praticamente contato. Quando ela vai visitar os pais, ela, embora não esteja cuidando de nenhum deles e tenha praticamente perdido contato, ela tem um comportamento profundamente egoísta, porque ela tem uma crise enorme de ciúmes com relação a uma empregada, uma funcionária que estava ajudando os pais. A mãe dela estava doente, já o pai dela era professor aposentado, e a mãe dela precisava de cuidados médicos pessoais, não tinha mais condição de cuidar da casa, e tinha ali, né, uma mulher mais rude da vizinhança que foi lá ser contratada para ajudar a família. E ela, sem fazer nada pelos pais, passa a ter um ciúmes enorme da mulher, que era a única ajuda que os pais tinham, na realidade. Mas ela não suporta a mulher, tem um ciúmes profundo da mulher, não consegue compreender a urgência que os pais têm de tentar agradar a personagem. E logo em seguida ela tem um contato emblemático com um pastor que vai visitar a mãe. Ela fica chocada quando ela descobre que o pastor está lá. E ela odeia o pastor. Ela não odiava antes, mas ela não consegue compreender o que aquele homem estava fazendo ali, o porquê que a mãe dela queria a visita do pastor, e ela achou aquilo assim totalmente absurdo. Então aquilo foi assim aquele enquadramento do distanciamento entre ela e os pais que ela já não sabia quem eram, o que ansiavam, a falta de Deus que sentiam, a solidão que sentiam, e que ela guardou assim uma imagem e queria que eles fossem como na juventude, na adolescência dela, para o resto da vida. Quando o pastor entra, ela recebe uma acusação do pastor com relação a bebê Penélope. E o pastor fala para ela que tomasse cuidado, porque que ela e o marido não quisessem pensar em Deus, que não pensassem, mas que negar Deus a um filho era negar aquele filho alimento para a vida. E ela fica pistola, ela fica tão brava que ela quase fura a pele da nenê na hora de trocar a fralda, conto ambientado na década de 60, a fralda ainda era de alfinete. Então a gente fica assim com essa cena na memória, com esse alerta que ela teve do pastor e com a frustração e o sofrimento da mãe e do pai, que de alguma forma ou de outra não estão cobrando nada dela, não estão pedindo nada dela, estão cuidando da vida deles. Ela é que foi lá ter crise de ciúmes. A vida segue, ela fica viúva, ela termina de criar a Penélope sozinha. A Penélope tem um momento importante em que ela não tem oportunidade de ir ao enterro do pai. Depois ela sofre todo o impacto do luto da mãe, os namorados da mãe, e a vida segue. Quando chega em determinado momento, ela vai dando as dicas, né? A autora vai dando as dicas. A Penélope foi mandada para o colégio interno, depois ela foi mandada para o acampamento, ela não foi no enterro do pai. Nilza, só um instantinho. A gente está com 30 minutos aqui, 30 segundos, na verdade. Vou encerrar e aí eu te chamo para você concluir a história dela, ok? Tá bom. Tá bem? Gente, só um instantinho que eu vou salvar aqui, tá bom? Já voltamos.